últimas décadas, a atuação americana não foi no sentido de fortalecer o Talibã em nenhum momento. E a Sá perguntou se os países do norte são economias com maiores destaque. Sim, assim como possuem também boas condições sociais e econômicas. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que já foi. Thiago com TH. No início da ONU, o Brasil não era para ser um dos países permanentes também? Não, o Brasil não teve um papel de destaque na Segunda Guerra Mundial, não tinha poder geopolítico, econômico e político como os outros países que conseguiram essa vaga de membros permanentes. Então, apesar de termos um prestígio regional, não tínhamos prestígio bastante para ser membro permanente naquele momento. Aula da semana passada foi a aula em que nós falamos sobre um conjunto de processos que acontecem no espaço urbano. Espero que você tenha saído da nossa última aula entendendo do que se tratam fenômenos como a conurbação, a metropolização, a desmetropolização, cuja palavra é polêmica, a verticalização, a gentrificação e também compreendido do que se tratam rede e hierarquia urbana. Caso você não tenha conseguido dar o seu print, tá aqui a sequência de 2 imagens que eu mostrei no final da aula passada. Olha aí, ó. Vou explicar aqui de fora, relembrar aqui de fora, que aí você pode printar se for o caso, vai saindo com a carinha fofa do nosso querido Arthur aí embaixo. Países centrais ou desenvolvidos são aqueles cuja urbanização aconteceu há mais tempo, cujas cidades cresceram junto com as revoluções industriais. São lugares que, em geral, possuem muitas metrópoles, é neles que, em geral, a gente tem megalópolis, as principais cidades globais ficam em países centrais, e uma curiosidade é que, normalmente, nesses lugares, como nos Estados Unidos, as áreas suburbanas, geograficamente periféricas, são ocupadas por população de classe média e alta. Tá ligado naquilo que você vê nos filmes? Quando eu tenho aquelas casinhas americanas com gramadinho, pessoalzinho andando na rua ali, ó, cachorrinho, jogando jornal, casinha sem muro. Aquilo é uma representação do subúrbio americano, ocupado por famílias de classe média. Sendo que em países periféricos como o Brasil, essa área mais afastada do centro é ocupada por quem é mais pobre. Normalmente é assim. Países como o nosso possuem, normalmente, megacidades com mais de 10 milhões de habitantes. Sofreram uma urbanização rápida, concentrada, desordenada e recente. Portanto, a urbanização, um fenômeno recente e generalizado, não se manifestou exatamente do mesmo jeito em todos os lugares do mundo. Vou sair aqui um instante para você poder dar o seu print nessa imagem também, caso você não a tenha printado ainda. Ok? Vambora! Agora, vamos lá, que a sequência é grande. Vou pedir muita atenção de vocês, especialmente nesse primeiro momento da nossa aula, para que você entenda o que é uma cidade. Isso é algo que aula sim, aula também, é difícil de explicar. Geralmente eu falo sobre, dou exemplos e tem gente olhando, mas espera, eu não entendi. Então eu vou te pedir muita atenção para poder compreender qual é o critério que se usa aqui no Brasil e em outros lugares do mundo para chamar um lugar de cidade. Isso nem é tão cobrado assim, mas já foi cobrado no Enem, já foi cobrado no vestibular aqui do Rio de Janeiro, a UERJ, e é importante saber, porque caso te cobrem, você precisa ter noção de qual o critério que define o que é uma cidade e a diferença entre uma cidade e município. Primeiro, olha para essa imagem. Aqui o que eu tenho é uma representação clássica do que se tem em vários lugares do Brasil. A contradição entre uma área ocupada por quem tem mais e uma área por quem tem pouco dinheiro. A contraposição visual, às vezes, em distâncias curtas, entre áreas de boa e áreas de precária infraestrutura. Essa é uma imagem que representa de maneira muito evidente a segregação socioespacial. Nela, eu posso ver também o processo de verticalização. Eu posso ver a mancha urbana. Eu consigo enxergar a ocupação em áreas inadequadas, o que deixa as pessoas que aqui estão vulneráveis a deslizamento de terra. Eu vejo o fenômeno da favelização.
Essa imagem, portanto, consegue trazer para a gente uma série de elementos muito comuns, não só aqui no Rio de Janeiro, de onde é essa foto, mas também de vários outros lugares do Brasil, cujo processo de urbanização foi rápido, desordenado e começou há pouco tempo. Veja que o Brasil até 1940 tinha a maioria de seus habitantes vivendo em áreas rurais. Só que dali para frente, a gente se industrializou. E esse processo de industrialização concentrado em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em algumas outras grandes cidades do Brasil, fez com que muita gente, em pouco tempo, migrasse do campo para essas cidades, que passaram a ficar muito maiores, densamente ocupadas e cheias de problema de infraestrutura. Repara que é a década de 70, aquela que marca o momento em que pela primeira vez o Brasil passou a ter mais gente morando na cidade do que no campo. E que isso continuou a se aprofundar pelas décadas seguintes, sendo que o nosso último dado de censo demográfico, o dado de 2010, mostrava que 84% dos brasileiros moravam já em áreas urbanas. Hoje, esse dado certamente é diferente, mas não é tão diferente. Imagino eu que a gente quando tiver os resultados do censo 2022, que devem sair em algum tempo, em alguns meses, quem sabe, vai ver que a taxa de urbanização brasileira hoje está em torno de 85, 86, no máximo, eu diria, 87%. Portanto, grande parte dos brasileiros vivem em áreas urbanas. Porém, essas áreas urbanas são muito diferentes entre si. Grande parte das áreas urbanas do Brasil são pequenas. Você vê alguns lugares no interior do Brasil em que as áreas urbanas têm uma igrejinha, uma delegacia, uma praça, o prédio da prefeitura e não muito mais do que isso. Tem muitos lugares, inclusive, classificados como urbanos, mas que tem cara de zona rural. E isso parece contraditório, e é, mas tem explicação. Olha aqui e começa agora a prestar bastante atenção para entender o critério que define o que é urbano e o que é uma cidade. Vamos lá? Concentrou? Quem determina quais são as áreas urbanas ou rurais de cada município são os prefeitos locais. Vamos entender a estrutura política do Brasil. O Brasil é um país dividido em vários estados, várias unidades da federação. Esses estados são divididos em municípios. Cada município tem áreas que podem ser urbanas ou rurais. Ao longo do tempo, meu diretor, tira nossa amiga atriz aqui rapidinho, obrigado. Ao longo do tempo, das últimas décadas, houve muitos movimentos emancipatórios. E o Brasil, que um dia teve menos de 3 mil municípios, hoje tem mais de 5.500. Em cada município há um prefeito. E o prefeito e a prefeitura de cada município é que tem a responsabilidade de definir o que e quais são as áreas do município classificadas como urbanas e como rurais. Olha aqui como o número de municípios no Brasil aumentou de 1940 para os anos 2010. Então eu passei a ter nas mãos de muito mais prefeitos o papel de dizer para o IBGE, olha, IBGE, essa parte do meu município aqui é urbana e essa parte aqui é rural. E a partir daí é que o IBGE conta quantos são os moradores de áreas urbanas e quantos são os moradores de áreas rurais. Vamos ver isso? Chega mais. Falem para mim o nome de um município qualquer aí. Um município onde vocês vivam, que eu vou pegar um exemplo para colocar aqui. Em geral eu boto pro Enemlândia, mas agora vamos fazer diferente. Imagina que esse aqui é um município, né? Pode ser a Quadradolândia, né? Mas não, vamos usar um outro nome. Cariacica. Boa, o Daniel foi o primeiro a falar. Então vamos imaginar que esse lugar aqui é Cariacica.
Município de Cariacica. Ele tem uma prefeitura, tem um prefeito, e é o prefeito que vai informar ao IBGE. Essa parte do meu município é urbana, essa parte é rural. Imaginemos que o principal núcleo urbano de Cariacica seja esse. Que aqui seja onde está a prefeitura, onde está a Câmara dos Vereadores, onde está aquele lugar que se chama de centro. Ah, vou lá no centro da cidade. Imagina que aqui eu tenho um outro núcleo urbano. E aqui um outro núcleo urbano. Imagina que aqui more 90% da população desse município. Aqui more 1% e aqui 1%. Sabe qual é a taxa de urbanização desse município, nesse exemplo que a gente está inventando? Pelo amor de Deus, tá? Não estou usando dados reais de Cariacica, não. Estou falando qualquer tralha aqui, para servir de exemplo. Então, nesse exemplo hipotético, então vou botar até aqui, ó, para poder... Cariacica Land. Que aí vocês vão saber que não é de verdade, né? E quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então aqui o que eu tenho é um exemplo de um caso hipotético cuja taxa de urbanização seria de 92%. Aí eu te pergunto, 92% da área desse lugar é urbana? Não. Olha aqui quantas áreas rurais. Tem muito mais áreas, muito mais localidades rurais do que urbanas. Mas o que importa para a taxa de urbanização é onde as pessoas moram. Então pode ter uma areazinha minúscula classificada como urbana aqui. Se todo mundo morar lá, o resultado é esse. Um índice de urbanização alto, ok? Agora vamos para o segundo caso. Ou melhor, para uma segunda parte da explicação. Eu disse a vocês que todas essas áreas em azul são áreas rurais. Então, vou colocar aqui uma legenda. Áreas rurais. Espaço rural. Esse lugar aqui, eu vou colocar com uma outra cor. Porque eu quero colocar uma cor diferente na legenda. É um núcleo urbano. Aqui é outro núcleo urbano, mas não são os núcleos urbanos principais, onde está a sede da prefeitura, onde está a Câmara dos Vereadores. Eu vou chamar esses núcleos urbanos de vilas. Então, nesse exemplo imaginário, a gente tem duas vilas. Duas vilas que são áreas urbanas. E essa localidade aqui, que eu pus em vermelho, que é o núcleo urbano principal, é também um outro exemplo de área urbana. Só que como ela é o núcleo urbano principal, é a ela que eu vou dar o nome de cidade. Entenderam? Portanto, o município é dividido entre áreas urbanas e áreas rurais. Quem determina o que é urbano ou rural é o prefeito. Nesse exemplo, eu tenho 3 áreas urbanas, cuja população somada configura 92% de todo mundo que mora nesse lugar. Então, a taxa de urbanização aqui é de 92%. Das áreas urbanas, dentre as áreas urbanas, eu posso dividi-las em 2 tipos diferentes. O núcleo urbano principal, onde está a sede administrativa, a sede do governo municipal, é a parte do município que eu vou chamar de cidade. Os outros núcleos urbanos, menos importantes, geralmente menos populosos também, eu vou chamar de vilas, ok? Portanto, a área urbana de cada município do Brasil é composta por uma cidade e pode ser composta por vilas também. Tem alguns municípios do Brasil que não tem nenhuma vila, que tem um único núcleo urbano. Nesse caso, eu teria apenas a cidade. Então, repara, o que é cidade? É o núcleo urbano
mais importante de cada um dos municípios do Brasil. Isso quer dizer que se eu tenho mais de 5.500 municípios no Brasil, todo município tem uma cidade. Todo município tem um pedaço da sua extensão classificada como urbana e que vai ser chamada pela palavra cidade. A gente está acostumado a chamar cidade tudo aquilo que é urbano e falar a palavra cidade como sinônimo de município. Mas, tecnicamente, pela legislação, não é assim que funciona. Eu vi alguém falar de distrito ali, ó. O Vitória falou, a cidade é o maior núcleo urbano, né, Leandro? De modo geral é isso. Eu, para não complicar, não botei uma outra coisa, mas dá para dividir essa área aqui, esse município, em partes, em zonas. Eu posso chamar de distrito cada zona. Então vamos imaginar que aqui é o primeiro distrito, segundo, terceiro distrito. A definição técnica de cidade é: cidade é o núcleo urbano principal do primeiro distrito de cada município. Essa é a definição completa. Um pouco mais comprida, né? Mas basicamente é o que eu te expliquei. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou mostrar agora alguns exemplos. Ó. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Município, dividido em vários distritos. Em um deles tem um núcleo urbano principal, a cidade, onde está a prefeitura. Então a cidade de São Gonçalo é um pedaço do município de São Gonçalo. Outro exemplo, Magé, aqui no Rio de Janeiro também, dividido em 6 distritos. Cadê a cidade de Magé? Tá aqui, ó, é um pedacinho do primeiro distrito do município de Magé. Outro exemplo, meu país, Duque de Caxias. Município de Duque de Caxias, dividido em 4 distritos. Cadê a cidade de Duque de Caxias? Tá aqui, ó. É o núcleo urbano principal do primeiro distrito do município de Duque de Caxias. Everly perguntou ali qual a diferença de cidade e metrópole. Cidade é o núcleo urbano principal do primeiro distrito de um município. Metrópole é um núcleo urbano muito importante. Olha aqui outro exemplo, ó, Patos de Minas, em Minas Gerais. Município, é isso aqui tudo. Em verde, as áreas rurais. Em rosa, as áreas urbanas. E cadê a cidade? A cidade de Patos de Minas está aqui. É uma parte urbana do município de Patos de Minas. Veranópolis, outro exemplo. Município de Veranópolis. Cadê o núcleo urbano de Veranópolis? Está aqui. Onde está a cidade? Está aqui. Então, por definição aqui, ó, tem as diferenças. Município é formado, pode ser formado por áreas urbanas e áreas rurais. A área urbana é sempre definida pela prefeitura. É a prefeitura que informa para o IBGE o que é urbano e o que é rural. E cidade é a sede principal da área urbana de cada um dos municípios do Brasil, tá bom? Tiago, parece muito complicado porque vocês não estão habituados com isso, então é muita novidade. Você, caramba, que confusão. Mas depois olha direitinho para esse material, peguem isso aqui, leiam com calma, leiam especialmente esse texto, tá? Eu coloquei esse texto para vocês de propósito, não para ler aqui, que não faz sentido gastar tempo com isso, mas para que vocês leiam e entendam melhor do que se trata essa definição legal do que é cidade, que varia de um país para o outro. Tem lugares, como na França e na Espanha, que eu vou dizer o que é cidade ou não de acordo com a quantidade de habitantes que vivem ali. No Brasil, o critério é político-administrativo. Cidade é a sede urbana do primeiro distrito de um município, tá bom? Então, Jennifer, estou explicando de novo o tempo todo, tá? Estou falando várias vezes aqui, estou dando vários exemplos para vocês pegarem isso aqui. Vou voltar para essa parte para rapidamente mostrar a vocês uma questão. O que é rural e o que é urbano no Brasil? O que é urbano no Brasil é tudo aquilo informado
pela prefeitura de cada um dos municípios para o IBGE. O prefeito de cada município diz, olha, essa parte aqui de Cariacica Land é urbana, essa parte aqui é rural. E é a partir disso que o IBGE vai contabilizar, tá bom? Agora, uma coisa importante, às vezes os prefeitos informam para o IBGE e determinam dentro do município uma área como sendo urbana, sendo que de urbana ela não tem nada. Já houve cobrança de questões sobre isso. Como é que você pode chamar isso aqui de urbano? Tem mais vaca do que gente, tem mais galinha do que ser humano, claramente um lugar agrícola, claramente um lugar de pecuária. Como é que você tem a coragem de chamar isso aqui de urbano? Aí a explicação está no seguinte, ó, vem cá. IPTU e ITR. ITR, Imposto Territorial Rural. Todo mundo que mora numa área rural tem que pagar ITR sobre sua propriedade. IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Todo mundo que mora em áreas urbanas, seja uma cidade ou nas vilas, cidade, vilas, tem que pagar IPTU. Tá, e daí? O IPTU costuma ser mais caro que o ITR. Primeira diferença. Segunda coisa, o IPTU é cobrado pelo município e vai para os cofres da prefeitura municipal, enquanto o ITR vai para o governo federal. Sendo que o IPTU é o principal imposto municipal. E não tem nada de corrupção isso aí não, até pode ter, mas não é esse o caso. O ponto é, as prefeituras precisam sobreviver e a forma de arrecadar recursos é principalmente através do IPTU. É com o dinheiro do IPTU que você paga o enfermeiro do postinho de saúde. É com o dinheiro do IPTU que você paga a professora da escola do ensino fundamental. É com o dinheiro do IPTU que você vai trocar a lâmpada que queimou, o sinal de trânsito, asfaltar. Sem isso aqui, os municípios não têm como sobreviver. E se o prefeito estrategicamente começa a olhar para as áreas rurais e classificá-las como urbanas, ele vai fazer com que as pessoas que vivam ali tenham que pagar IPTU ao invés de ITR. E aí o dinheiro, ao invés de ir para os cofres do governo federal e sabe-se lá se vai voltar, vai direto para os cofres da prefeitura. É uma forma de aumentar a arrecadação e aumentar a arrecadação rápido. E como os municípios no Brasil, em geral, são pobres, arrecadam muito pouco, porque há uma distribuição de recursos muito mal feita entre municípios, estados e governo federal, essa acaba sendo uma estratégia para que você possa garantir a sobrevivência dos sistemas públicos nos municípios do Brasil. Por isso, há quem afirme, dentro do IBGE, que essa taxa de 85% de urbanização no Brasil é exagerada. Que se houvesse critérios um pouco mais cuidadosos, ela cairia para uns 75%, 74%, 76%. Continuaríamos sendo um país predominantemente urbano, claro, mas com uma taxa um pouco inferior àquela que é vista atualmente. Tá bom? Vambora. Espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? A maior parte da minha explicação aqui. Essa realmente é uma parte da matéria que eu sei que costuma gerar dificuldade, mas vamos prosseguir para falar um pouco sobre características gerais da urbanização do Brasil. Olha aqui, nessa imagem eu sempre gosto de trazer mapas para você se habituar a fazer a leitura. As cores representam população urbana. Quanto mais escuro o lugar, mais gente vivendo em áreas urbanas. Repara como a gente tem um predomínio de áreas urbanas, principalmente aqui, ó, no Centro-Sul. E quanto maior é o círculo verde, é porque eu tenho municípios mais populosos. Veja que as principais áreas urbanas, onde tem mais gente, são no litoral e na região sudeste, capitais estaduais. O que mostra que o Brasil, sim, é um país predominantemente urbano, com muito mais gente em áreas urbanas do que em áreas rurais, que a taxa de urbanização é superior a 50% em todos os lugares do Brasil, em todos os estados do Brasil, mas que tem um grau de urbanização mais alto no Sudeste do que em outras partes do Brasil. Tá bom? Olha aqui, inclusive, nessa imagem tem um grau de comparação da taxa de urbanização brasileira com
aquela que eu vejo em cada uma das regiões. Região mais urbanizada, Sudeste, muito por causa da industrialização que viveu. Região menos urbanizada, Nordeste. Mas, mesmo no Nordeste, a gente tem 73% de população vivendo em áreas classificadas como urbanas. Sabe lá quais delas realmente são urbanas e quais foram infladas, mascaradas como urbanas, para que você pudesse arrecadar mais IPTU ao invés de ITR. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre metrópoles e espaços metropolitanos. Outra coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade para entender. Acompanha, atenção aqui, ó. Área metropolitana é a junção natural de um núcleo urbano importante, uma metrópole e seus municípios vizinhos. Olha aqui, ó. Curitiba e o entorno. Tá vendo que é uma mancha só? Juntando a área urbana de Curitiba com a de municípios vizinhos? Isso é uma área metropolitana. Isso surgiu de maneira espontânea. E para tentar criar políticas públicas para ter transporte decente entre essas localidades, para criar políticas públicas para distribuir melhor as verbas, o governo oficializa isso que se formou naturalmente, criando uma região metropolitana, tá? Então é só colocar no papel. Ó, já vi que formou ali um conjunto metropolitano, que Curitiba está colada com os municípios vizinhos, que quem mora nos municípios vizinhos, São José dos Pinhais, está vindo trabalhar em Curitiba, está vindo estudar em Curitiba, está vindo para o médico em Curitiba. Vamos fazer alguma coisa? Vamos pegar dinheiro e ao invés de dar na mão só de Curitiba, de São José dos Pinhais, vamos criar um órgão para poder dar conta de políticas para todo mundo ao mesmo tempo? Vamos embora. Então vamos criar uma Câmara Metropolitana, que vai usar o dinheiro para essa região metropolitana. Ou seja, a área metropolitana surge naturalmente. O governo estadual vai lá e oficializa isso, que passa a se chamar região metropolitana. Conjunto formado pela metrópole, Curitiba, e os municípios vizinhos diretamente ligados a ela. Olha aqui o caso de São Paulo. São Paulo é uma metrópole e tem lugares vizinhos colados a ela, dependentes dela. Isso foi naturalmente se formando uma área metropolitana. E aí o Estado vai lá e oficializa aquilo, chamando de região metropolitana de São Paulo. Em 2020, nós tínhamos oficialmente reconhecidas 74 regiões metropolitanas no Brasil, cujo propósito de ser reconhecida é o de fazer políticas públicas integradas e serviços comuns. Aqui está mais um textinho para que vocês possam ler depois, para entender um pouco melhor essa lógica metropolitana. E aqui está uma lista que mostra as maiores regiões metropolitanas do Brasil. Com um detalhe. Olha aqui embaixo. Meu diretor, tira o nosso querido Arthur rapidinho. Obrigado. Região Metropolitana de São Paulo, formada por 39 municípios. São Paulo e outros 38 em volta. Belo Horizonte, 34 municípios. Belo Horizonte, mais 33 municípios em volta. Olha aqui. RID. RID. O que é isso? RID é o nome que se dá para um tipo específico de região metropolitana que não é mais importante, não é maior do que as outras. É só um detalhe burocrático. Quem tem a tarefa de botar no papel, de criar lei, decreto, lei, cumpra-se, a oficialização das regiões metropolitanas é o governador do estado em que aqueles municípios estão. O governador de São Paulo teve a missão, em dado momento, de oficializar no papel: cria-se, por esse dispositivo legal, a região metropolitana de São Paulo. O mesmo nos outros lugares. E quando esse bolo doido de município tudo junto inclui municípios de estados diferentes? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui.
Esses são 3 casos específicos, porque envolvem 23 municípios, não só do Distrito Federal, mas tem município de Goiás, de Minas Gerais. Qual governador vai ter que dar a canetada? Não faz sentido, nenhum deles pode dar a canetada no lugar do outro. Ah, então passa para cima. Quando há, portanto, uma junção de municípios de caráter metropolitano envolvendo mais de um estado, a criação da região metropolitana fica a cargo da presidência da República. Essa é a única diferença, tá bom? Então, regiões integradas de desenvolvimento são regiões metropolitanas que incluam municípios não apenas de um estado, mas de 2 ou mais estados. Aqui eu tenho informação mais recente com a população que mora em cada uma dessas regiões metropolitanas. Você vê que a de São Paulo é a maior de todas. E aqui eu trago uma coisa para poder polemizar também. São Paulo e Rio de Janeiro formam uma megalópole? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Já conversamos sobre megalópole numa outra aula. Megalópole é a junção, a conurbação de 2 ou mais metrópoles. Isso é comum em países centrais, em países envolvidos. Aqui, há quem diga que há uma megalópole entre Rio, São Paulo, Santos e Campinas. Só que autores brasileiros têm falado sobre a inadequação desse conceito para o caso do Brasil. Eu nem falava disso em aulas de geografia urbana, tá? É um conteúdo que a gente estuda na universidade, no mestrado, no doutorado. Mas caiu uma questão sobre o assunto há pouco tempo atrás, sinto muito. Estou trazendo para vocês essa novidade que foi cobrada e pode aparecer de novo. Então, o que seria uma mega região? Um outro tipo de megalópole, que envolve um arranjo em que eu tenho uma distância maior entre as metrópoles e aonde não há uma conurbação tão grande entre elas. Por isso há quem diga que o que existe aqui no Sudeste é uma megalópole em formação. Ó, Vitória Henrique, São Paulo é uma megalópole. Não, não, não e não, pelo amor de Deus. São Paulo é uma grande metrópole que tem mais de 10 milhões de habitantes, por isso é também uma megacidade, que é super importante para o mundo, inclusive. Por isso também é uma cidade global. Mas, por favor, não cometam esse erro. Não dá para uma única cidade ser uma megalópole. Não dá. Esse é um erro que a mídia comete o tempo todo. Você vê vários textos de jornal escritos com isso equivocadamente. Megalópole necessariamente precisa ser uma área que tenha pelo menos 2 metrópoles. Tá bom? Seria o caso de Rio de Janeiro mais São Paulo. Mas há quem diga que não, que aqui é um caso que se enquadra melhor em mega região. Tá bom? Aqui nessa imagem eu trago para vocês a ilustração do que é a rede urbana brasileira. Rede urbana, você sabe o que é? É aquele conjunto de áreas urbanas ligadas entre si por transportes, telecomunicações e com áreas urbanas de níveis diferentes. São Paulo é uma grande metrópole nacional. Rio de Janeiro e Brasília são metrópoles nacionais. No nível abaixo, eu tenho Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Campinas, classificadas como metrópoles de nível regional. E abaixo, eu tenho capitais regionais, centros de zona, o que nos mostra que existe uma rede urbana com um conjunto de áreas urbanas com níveis de influência distintos, níveis de importância, capacidade de polarização distintas. Aqui eu tenho, para você olhar depois também, a definição dessas categorias e exemplos. Dá o seu print se você quiser, ou então usa o material depois, tá? Vamos seguir. Para fechar nossa aula falando um pouquinho de problemas urbanos que acometem não só o Brasil, mas outros países também. Um deles é a macrocefalia urbana, que alguém tinha perguntado do que se trata, né? O que é?
É aquilo que eu tenho quando uma área urbana cresce demais. Mais do que ela poderia suportar. E isso faz com que ela passe a ter uma infraestrutura insuficiente. Olhou para um lugar, um trânsito caótico, transporte público insuficiente, gente morando na rua, gente morando em lugares precários, muita favelização, violência urbana excessiva. São os sintomas de que aquele lugar sofre da chamada macrocefalia urbana. Isso aqui é muito comum, principalmente em países periféricos, mas em cidades grandes de países periféricos. Rio de Janeiro, São Paulo, são lugares cuja infraestrutura é insuficiente para a enorme quantidade de pessoas que vivem ali. E aí, você vai ter esse problema aparecendo também em lugares como as grandes cidades da Índia, grandes cidades que têm crescido em lugares do continente africano, como Lagos, na Nigéria. Esse é um problema muito comum em países periféricos e emergentes. Assim como a segregação socioespacial, que é um assunto clássico em vestibular. Aliás, falando em clássico, nenhum ser humano deste universo, diria eu, passa pela escola e não vê essa imagem aqui. Essa imagem aqui é mostrada em 10 de cada 10 aulas que tratam de temas ligados ao meio urbano, à desigualdade, sociologia usa, geografia usa. E ela é usada porque ela é muito representativa de um problema que você vê na África do Sul, que você vê na Bolívia, que você vê em qualquer lugar do mundo onde haja desigualdade. A segregação socioespacial, portanto, olha para o nome, é a separação de classes sociais no espaço urbano, que se manifesta quando muita gente não consegue usufruir direito da cidade, não consegue aproveitá-la adequadamente. Você não consegue morar numa área decente porque é tudo muito caro. Aí tem que morar lá na ponte que partiu, longe pra caramba. E acaba tendo que, morando longe, ficar distante dos principais bens, serviços e amenidades presentes naquela cidade. O pobre que mora aqui no Rio de Janeiro, num lugar afastado, Santa Cruz, Cosmos, em Uaíba, ele vai curtir a Lagoa Rodrigo de Freitas domingo ali, ó? Pode ser, mas dá um trabalho. Dá um trabalho chegar e ir embora também. Ele pensa 2, 3, 4 vezes. Ah, vou nada, vou ficar por aqui mesmo. Então isso é só um exemplo sintomático de como uma cidade partida, uma cidade fragmentada, é uma cidade na qual muita gente não consegue aproveitar e exercer o seu direito de cidadão como deveria. Muitos desses são aqueles que moram em aglomerados subnormais. O que é isso? Favela, comunidade carente. Só que essa expressão que o IBGE usa, então anota aí, ó, aglomerado subnormal é o nome que o IBGE dá oficialmente para espaços que a gente popularmente chama de favela ou então comunidades carentes, que se espalharam pelo Brasil, mas que são muito mais comuns nas principais cidades, que foram aquelas que cresceram muito rápido, que sofrem com a macrocefalia urbana, em virtude desses processos. Uma galera foi do campo para a cidade, os preços dos imóveis cresceram muito rápido. Num país desigual e com muita pobreza, não teve jeito. A maioria não conseguiu uma casa decente. A maioria não conseguiu morar num lugar adequado, com uma boa infraestrutura. Portanto, a favelização é um problema que acomete bastante o Brasil. O que não quer dizer que não haja uma solução para esse e para outros problemas. A gente tem algumas leis que poderiam ser utilizadas e que talvez pudessem melhorar esse cenário. Uma delas é o Plano Diretor, que foi criado em 1988 e cujo propósito é tentar melhorar o bem-estar dos cidadãos, tentando evitar que haja imóvel vazio, cobrando imposto mais alto do imóvel vazio para poder desapropriá-los, quem sabe, e fazer algum tipo de habitação popular para que quem não tem casa possa ter onde viver. Outra lei é o Estatuto da Cidade, criado em 2001, cujo propósito é semelhante ao do Plano Diretor, tentar fazer um planejamento urbano que existe em outros lugares do mundo. Olha que bonito. Essa aqui é uma localidade da Dinamarca,
onde a estrutura urbana foi planejada de modo a que todo mundo fique próximo a alguma via para poder se deslocar, onde há um espaço para que cada um possa ter uma horta própria e possa produzir parte dos próprios alimentos. Aqui é um exemplo de área planejada em Barcelona, na Espanha. Olha que beleza! Você produz uma estrutura cujo propósito é garantir um ordenamento para melhorar a qualidade de vida de quem mora ali. Só que grande parte dos lugares do mundo têm sido projetados para carros e não para pessoas. Aí você vê, estrada não falta, calçada, aí você não tem. Quando tem, você mal consegue andar. O que você mais vê é asfalto, às vezes quebrado. O que você menos vê é árvore. E aí não só isso é um problema para você poder se deslocar, mas também porque a temperatura fica mais alta. Isso aqui vira uma ilha de calor. Portanto, o necessário é que nós pensemos em estratégias para planejar melhor as cidades, para mitigar os problemas que surgiram e se expandiram por conta desse crescimento desordenado. Ok? Agora sim, a gente fechou. Olha aí, ó, dá o teu print, exatamente 9h16 agora, 16h02. Printou? Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Foi. Gente, um beijo pra todos. Tchau, tchau. E até a semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.